Que as bênçãos de Jesus possam nos envolver nesse instante. Nós estamos incumbidos de fazer o estudo na noite de hoje e escolhemos uma lição preparatória do livro Dias Melhores, de Carlos Bacelli, que tem o título de Adversidades e Percalços. E diz assim: as adversidades são naturais no caminho evolutivo de todos os seres. Aprende a enfrentá-las com tranquilidade. Não compliques o destino com tua rebeldia e insensatez. Administra os teus problemas, aqueles que criaste inadvertidamente e os que te foram criados por outros. O que te desafia a capacidade de solução e convivência é justamente o que te faz ser mais do que és. Ante qualquer impasse, asserena-te primeiro, acalma teu coração e age depois. Não te aflijas hoje pela dificuldade de amanhã. Se é noite e desaba a tempestade, o dia pode amanhecer ensolarado. Não tomes nenhuma decisão importante em clima psicológico e emocional alterado. Apenas a atitude correta não deve ser deixada para mais tarde. A ideia do bem, quando surge no tempo de sua imediata aplicação. Adversidades e percalços são degraus de uma escada cuja função precípua é a de conduzir para o alto e para a felicidade. Então, com essa lição, nós gostaríamos só de esclarecer que percalços e adversidades são situações inesperadas que acontecem em nossas vidas. E isso acontece muitas e muitas vezes. Para que nós não sejamos pegos, de surpresa, vamos botar assim. É preciso que nós estejamos sempre com o nosso pensamento no alto, através da oração, na realização do culto cristão, através de lições edificantes, de palestras e de serviço no bem. E o trabalho no dia a dia tem que ser feito com amor, tem que ser feito com carinho. Vamos cozinhar, vamos usar as nossas mãos, emitindo o tempero do amor, passando aquele temperinho gostoso. Vamos lavar roupa da mesma forma, vamos lavar com carinho. Então, tudo na vida depende de como nós agimos, de como nós fazemos. Então, nessa lição, motivos de resignação que nós escolhemos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 13, que tem o título de Bem-aventurados aflitos, nós retiramos de um livro que é o nosso tesouro hoje, que Dona Venita deixou, que é o roteiro sistematizado do estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. É da Fundação Allan Kardec, editado pela Boa Nova. Esse livro, ele disseca tudo, ele sintetiza, ele traz minúcias de todo o ensinamento que o Cristo deixou para nós. Então, em relação aos motivos de resignação, nós precisamos estudar, porque a gente pensa assim, não, mas qual o motivo que eu tenho para me resignar com uma separação de anos, de alguém que eu amei a vida inteira? Qual o motivo que eu tenho para me resignar diante de uma doença? Para me resignar diante de uma pessoa que me fere, que me acusa injustamente? Nós temos motivos a partir do momento que nós nos colocamos no lugar do outro. Nós temos motivos de resignação no momento que nós entendemos que, como espíritos eternos que somos, que existe a pluralidade das existências, a existências que nós temos que passar, a imortalidade da alma, e nós vamos percebendo que nada é por acaso, que tudo que vem para nós nada mais é do que fruto do que nós plantamos, e nós temos que colher com amor.
E é por isso que Jesus, nesse capítulo, fala de bem-aventurados aflitos. Ele fala daqueles que sabem sofrer, que sofrem entendendo que estão passando por coisas necessárias, que estão tendo a oportunidade única de reaprender com amor tudo aquilo que não soubemos fazer. Então, nas bem-aventuranças, Jesus aponta aqueles que sofrem, enfatizando como nós devemos sofrer. É sofrer, claro que o sofrimento dói, mas nós precisamos debruçar nas leituras para entender. O Cristo, por acaso, não sofreu? Ele não sofreu por nós? Paulo de Tarso, Joana de Ângeles, né, Joana d'Arc, Pedro, os apóstolos, todos foram mortos de forma cruel. Então, todos esses que passaram, Chico Xavier, que é recente, Madre Teresa de Calcutá, todos passam por desafios, sofrem. E, no entanto, eles têm dado mostras de resignação. E nós que somos espíritos tão imperfeitos, nós achamos que com a gente vai ser diferente? Aí pode até pensar assim, poxa, Verônica, mas que comparação, né? Infeliz, tá? Comparando a gente com esses espíritos de alta envergadura. Eles são de alta envergadura porque souberam sofrer. Eles tiveram resignação, eles entenderam Cristo, os ensinamentos dele e debruçaram nesses ensinamentos para serem fortes. As aflições são resgates perante a justiça divina e são decorrentes de erros nossos do passado. Se nós plantamos, nós temos que colher, não tem jeito. Então precisamos aceitá-las com resignação a fim de quitá-las, porque se nós ficarmos, né, blasfemando, se nós ficarmos reclamando, nós vamos parar no tempo, não vamos resgatar, não vamos reaprender, não vamos nos fortalecer e vamos acumular mais débitos lá para trás. Quando nós retornarmos, nós vamos pensar assim, Jesus, o que eu fiz da minha vida? E diante das nossas testemunhas espirituais, o que nós vamos dizer? Eles estão investindo na gente e nós estamos aqui distraídos, vivendo como se não houvesse amanhã, como se fôssemos realmente, né, acabar após essa longa existência. Então é importante que diante da dor, diante do sofrimento, possamos acalmar o nosso coração, como disse a lição anterior, serenar primeiro, para depois então nós agirmos, mas agirmos de conformidade com o que temos aprendido. E eu me recordei agora da palestra de Haroldo Dutra, que ele fala bom ânimo. Vale a pena, pega na internet, ele fala de uma forma belíssima, tenha bom ânimo, porque na fila, né, Deus coloca pessoas que vão te dar o suporte necessário, que vai te acalentar, que vai te dar colo, que vai te proteger, que vai te aconselhar. E o último da fila é o Cristo, que vai te abraçar e dizer parabéns, você venceu. Quer coisa melhor que isso? Esse encontro com Jesus? E qual é a nossa porta de Damasco? Nós não estamos isentos. Então nós temos que aprender a encarar os sofrimentos de uma forma otimista e esperançosa. Maldizer o sofrimento é abdicar do único remédio que vai nos dar, né, a conquista da felicidade. E qual é esse remédio? É exatamente essa resignação, é a compreensão do porquê sofrermos. E nós estamos sofrendo não é porque Deus quer, não. Ele não está se divertindo e achando hilário, né, as nossas dores, não. Ele preferia que nós estivéssemos seguindo em linha reta. Mas, infelizmente, nós buscamos atalhos. Por quê? Nos deixamos seduzir pelo sexo, nos deixamos seduzir pela vaidade, nos deixamos seduzir pela arrogância, pela ganância, pelo ciúme. E aí quando instala, opa,
graças a Deus que instala, né? Os ensinamentos do Cristo, nós paramos e voltamos e pegamos o caminho certo. Que bom que a gente consegue fazer isso. Muito bom. Mas nós vamos adiando, nós podemos ser felizes rápido, nós vamos adiando a nossa felicidade. Em vez de sermos felizes agora, nós vamos ser felizes lá para frente, nessa existência ou em outras, não sabemos. Então, não te aflijas hoje pela dificuldade de amanhã. Vamos viver um dia de cada vez. Como diz o NA, né? Só por hoje. Vamos ser felizes. Não vamos ficar olhando para trás, não, a não ser que seja para revermos as nossas posturas, aquilo que nós fizemos de forma equivocada, para poder acertar em outros momentos. Olhar o dia de amanhã, nós vamos sofrer por antecipação. E de repente nada do que a gente imagina vai acontecer. Se nos fortalecermos, nós vamos passar o dia de amanhã, como disse a lição lá na frente. O sol clareando para a gente, a bonança chegando, as trevas se foram e chega a luz que vai brilhar nas nossas vidas. Então o sofrimento resignado permite ainda que apressemos a nossa caminhada para Deus. Então, nós temos pressa, nós precisamos ir ao encontro do Pai Celestial, né? Mas de cara limpa, de consciência tranquila e não com vergonha, porque nós vamos ter esse momento, né, de estar tete a tete com as nossas testemunhas espirituais. E o que nós vamos falar? Eles vão nos compreender, mas nós vamos com certeza ter vergonha pelo tempo perdido de novo. Então, as dores da terra, quando suportas pacientemente, nos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Gente, olha, isso é forte, hein? Ó, vou repetir. As dores da terra, quando suportamos pacientemente, nos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Não é um dia, não é 2, não é um mês, não é um ano, não é uma existência, não. Nos poupam séculos. Olha que é importante a gente refletir sobre isso. Nós estamos gostando de sofrer? Nós queremos permanecer no mundo de provas e expiações ou queremos acompanhar, né, as nossas testemunhas espirituais nesse mundo de regeneração, onde o bem há de prevalecer? Além do sofrimento resignado, nós precisamos agir no bem. Porque não adianta a gente olhar só para nós precisamos ter um olhar para o outro. E procurar olhar não com esses olhos imperfeitos que temos, não. De acusação, de julgamento, de maledicência. Nós precisamos aprender a olhar com os olhos do Cristo. Porque Jesus, se ele olhasse para a gente como nós olhamos para o outro, nós estávamos perdidos. Então nós temos que olhar com misericórdia, com amor, com entendimento, sabendo que hoje, né, o nosso irmão, o nosso companheiro está equivocado, mas ele nasceu para ser feliz. E mais cedo ou mais tarde ele vai despertar, ele vai aprender, ele vai viver. Tem uma lição belíssima, Volante, que diz: eles viverão. E nós estamos vivendo, não estamos? E graças a Deus, não vivendo ainda como precisamos e devemos, mas estamos vivendo, tentando ser melhores a cada segundo das nossas vidas. Então a ideia do bem, quando surge no tempo de sua imediata aplicação. Então é importante refletirmos sobre o que está nos acontecendo. Chegou uma doença, chegou um momento de aflição, vamos parar, vamos ter calma, mas vamos aproveitar a oportunidade, vamos fazer o bem, vamos unir as nossas forças, pedir ajuda à equipe espiritual. Quantas e quantas vezes nós somos acionados, a Casa Espírita principalmente, para orarmos em benefício de companheiros que estão vivendo momentos de muita aflição, de muitas dores, de perdas irreparáveis. Porque a perda dos nossos entes queridos dói muito. Mas a gente aprende a conviver sem eles. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia.
nós começamos então a acompanhar esse luto, que eu só entendi isso quando a minha mãe retornou à parte espiritual há 9 anos atrás, no momento em que eu fui lembrando dos momentos maravilhosos que eu fui tendo com ela no ano anterior, né, e a minha existência inteira, e eu me permiti ter a saudade, eu me permiti chorar, mas eu não me permiti permanecer com aquela saudade que me machucava, que me impedia de prosseguir, porque ela não queria isso para mim. Ela nos ensinou, né, a enfrentar a separação. E ela sempre falava, né, do meu avô, Nero Abrantes, que o vovô sempre dizia para ela que ela também tinha as mesmas preocupações que a gente, né? Ah, papai, eu não sei o que vai ser da minha vida sem você. E a gente repete essa história, né? Eu falava, ai mãe, eu não sei o que vai ser da minha vida sem a senhora. E hoje a gente sabe. Que bênção de vida. Porque ela está aqui. A gente sabe que o corpo está lá na terra. Mas ela, enquanto espírito eterno, está aqui. E está feliz comigo, tenho certeza. Porque eu estou tentando seguir os passos. Estou tentando seguir o que ela tanto lutou para a gente aprender, que é essas lições da doutrina espírita, as lições de Jesus. Então, quando não sofremos resignadamente, demonstramos falta de confiança, demonstramos falta de fé. E nós precisamos ter uma fé raciocinada, porque a fé cega não faz a gente parar e pensar e refletir. Não. A fé cega, a gente, vou deixar para depois, né? Eu vou fazer isso assim, assim e pronto, vou estar perdoado. Não é isso. A fé cega é aquela que não nos dá retorno, resposta, não nos consola. A fé raciocinada, sim, essa nos dá esperança em dias melhores. Essa responde a aos nossos questionamentos e alimenta a nossa alma, alimenta o nosso coração, faz com que, né, possamos deitar, dormir e amanhecer inteiros. Porque sabemos que nada como um dia atrás do outro. Então, não tomemos nenhuma decisão importante em clima psicológico e emocional alterado. Entre a linha da sanidade e da insanidade, vai uma distância muito grande, companheiros. Nós temos ouvido aí nos jornais, né, no dia a dia, na vida, desculpa, fatos que a gente imagina assim, mas como uma mãe tão dedicada fez isso com o filho? Mas como o melhor amigo teve coragem de tirar a vida? Como que o marido ou a esposa fez isso com a esposa, com o marido, com os filhos? É um momento, né, de descuido, é um momento de invigilância que pode acontecer com qualquer um de nós. A doutrina espírita, ela nos salva quando nós colocamos a fé raciocinada aqui. Quando nós tiramos o véu da ignorância. Quando nós agimos com cautela, com o nosso coração e buscamos ajuda. Quando percebemos que estamos totalmente desequilibrados e perturbados. Agora, a doutrina espírita, em nenhuma religião, vai nos salvar, vai nos livrar, se nós não estivermos conectados com o Cristo, conectados com Deus, abertos para receber todo o conhecimento. Jesus mesmo falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai libertar de quê? Da nossa ignorância espiritual. Batei e abri-se-vos-á. Mas nós precisamos estar receptivos para receber. Ele falou que a gente deveria ter cuidado para não entrar na porta larga, mas sim na porta estreita, que essa nos salvaria. E qual de nós está tentando passar pela porta estreita, abrindo mão dos nossos desejos ainda inferiores, da vaidade, do egoísmo, né, do ódio, da mágoa, do ressentimento, das coisas materiais?
A gente está abrindo mão dessas coisas. Então a porta estreita, ela é difícil, ela requer um conhecimento maior, porque nós vamos sofrer para entrar, mas vamos nos libertar, como o pássaro sai da gaiola quando se abre. A compreensão da vida espiritual alivia em muito sofrimento, pois sabe que é algo passageiro, nada fica, né? E aí lembrei daquela fala do Chico Xavier, quando ele nos orienta a colocar, que ele fez isso, né, na vida dele, ele nos orienta a colocar lá um bilhetinho na mesa de cabeceira: isto também passa. E eu fiquei imaginando, né, muitas vezes a gente fala, isso também passa, e no dia seguinte a pessoa desencarna. Aí parece que nós fomos falsos, né? Não fomos, não. Porque se cremos na pluralidade das existências, na lei da reencarnação, que a lei é uma questão de justiça divina, na lei de progresso, nós não mentimos. Passou. Só que não passou aqui na Terra, nesse corpo, mas foi acolhido na pátria espiritual. Por isso que Chico falou, isso também passa. Porque passa. Seja aqui ou seja acolá. Então, para suavizarmos nossas provações, é preciso evitar, né, essas dificuldades que nós temos em lidar com as pessoas, em lidar achando que tudo é nosso, essa possessão de não importa se o outro vai me entender, não quero nem saber. Se eu tiver uma oportunidade de progressão no meu trabalho, eu passo por cima do outro que nem um trator. É a minha oportunidade. Se eu não fizer assim, quem é que vai fazer por mim? Lê do engano. Se eu não respeito essa progressão através, sabendo que o meu colega que tem direito e que eu estou forjando uma situação para prejudicá-lo, essa progressão vai me trazer muita infelicidade. Vai me trazer débitos que depois eu vou ter que viver lá na vida futura. E é assim que acontece. Hoje eu estou vivendo percalços e dificuldades porque eu não parei para pensar no que seria melhor para o meu irmão. Só pensei em mim, só pensei na minha família. A minha felicidade, ela tem que ser do tamanho da felicidade que eu proporcionar para o meu próximo. Se não for, não tem jeito. Jamais serei feliz. Então, encerrando, né, o nosso estudo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 5, é finalizado com a seguinte frase: daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Daí de onde? Da resignação. Nós precisamos encontrar motivos de resignação. E esses motivos nós só encontramos nos conhecimentos, nos exemplos do Cristo, seguindo os passos dele. E aí sim, nós vamos adquirir, né, a saúde tanto do corpo quanto da alma. E não nos esqueçamos jamais que as adversidades e os percalços são degraus de uma escada cuja função precípua é a de conduzir-nos para o alto, para um mundo muito melhor. E isso nós precisamos conquistar aqui e agora. Agora é a hora. Não adianta adiarmos mais a nossa felicidade. Nós só vamos ser felizes se caminharmos com o Cristo e para o Cristo. E nesse momento nós queremos encerrar agradecendo a Jesus, pedindo à espiritualidade maior e amiga que possa atender a todos indistintamente,
levando alívio àqueles que sofrem, levando, Senhor, a compreensão àqueles que não as têm, fazendo com que tenham maturidade espiritual para compreender o porquê de estarmos aqui na Terra, entendendo que o Pai, Ele não escolhe ninguém, Ele não discrimina ninguém, Ele simplesmente nos dá o livre-arbítrio para que possamos fazer as nossas escolhas sem olhar para trás, sabendo que a felicidade mora dentro de nós, que o verdadeiro reino de Deus está aqui, dentro de cada um de nós. Muito obrigada, Jesus, e ser conosco, amparando-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja.